Seja bem-vindo a mais um episódio do Big Talks. Eu e meu parceiro, Rodrigo Andrade. Sejam bem-vindos. Nosso produtor, Arthur Move, nos bastidores. E hoje com um convidado especial, 26 anos, nascido e criado em Tumbiara, influenciador, cantor, compositor, ex-Vitor e Felipe, entusiasta da nutrição. Ele, Felipe Veff. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, Felipe. Felipão. Meus queridos, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar aqui. Demorou, mas deu certo, né? Com certeza. Infelizmente a agenda não estava batendo e não era por falta de vontade, juro. E é uma honra estar na frente de dois caras que cresci aí, né? Era molequinho, andava com o Rodrigão e o Átila fez parte da minha trajetória e da minha vida pessoal. Então é isso aí, vamos começar. Conhecemos o antes e depois do nosso querido Felipe, hein? Você cresceu com o Rodrigo e diminuiu comigo. Levantou a bola, vou falar o quê? Boa, essa foi boa, foi boa. É uma honra te receber. Obrigado. A casa é sua, fique à vontade. Beleza, tamo junto. Coisa boa, cara. E aí? Muita coisa pra contar, hein? Muita coisa. Muitas reviravoltas. Acho que Tumbiara é uma cidade muito boa, mas só que às vezes acho que priva muitas pessoas, sabe? E eu pude crescer muito, assim, e acho que vou poder falar um pouquinho pra vocês. Meu crescimento profissional, pessoal. Só uma coisa, questão, só pra levantar aqui. Uhum. Ex-Vitor e Felipe. E a carreira de cantor e o projeto, quero saber disso. A gente já conversou disso há um tempo atrás. Quero saber agora quais são os novos projetos, o que mudou. Quem é de Tumbiara acho que vai lembrar, né, de Vitor e Felipe, os gordinhos, cantava quinta-feira no Bileus, no Arvoredo, há 6, 7 anos atrás. E o Vitor é meu primo, a gente tem uma família, graças a Deus, muito, muito próxima. Então, temos um restaurante aqui em Tumbiara, enfim, vou até fazer um merchan aqui, lanchonete do Edinho. Abraço pro Edinho, pessoal do Edinho. O Pão de Queijo, Maciel. Exatamente. E essa questão da dupla surgiu no almoço de família. O Vitor tocava violão e eu apresentava na escola. Era sempre muito didático em questão de apresentações, Dia das Mães, Dia dos Pais, toda oratória. Era mais desinibido, né? Eu era bem desenrolado nessa questão. Só que tinha uma coisa... na verdade, eu era desenrolado, eu era aquele gordinho engraçado, porque na época era acima do peso e tudo mais. Eu já fui gordinho, não sei como é que é. A gente tem que ser, ou a gente tem que ser engraçado, ou a gente tem que fazer uma comidinha gostosa, senão... Não, ou você tá fudido, porque, tipo assim, ninguém te dá moral. Pois é, ué. Todo mundo te deixa de canto, tem que ser engraçado, o pessoal gosta de você. Era basicamente isso. Ou você ganha na barriga, fazendo comida pra ela. Comida boa. Ou você lei da falta selva. piada. Exatamente. É assim. Mas só que, acho que por questões de destino também, Vitor teve questões pessoais. Eu queria sair de Tumbiara, queria ir para Goiânia. Ele já não tinha essa ambição toda de ir para fora, morar fora, ficar longe da família, ficar longe da namorada. E essa questão da família pesava muito para mim. Então, acho que demorou a gente separar a dupla um pouco mais pela família, por questão da minha avó, que gostava muito da gente, que o sonho dela é ver a gente cantando junto. E eu acho que hoje ela já tem uma aceitabilidade assim maior, que talvez isso pode não acontecer. Talvez o Vitor no bastidor, e se Deus quiser, eu à frente, enfim. Mas eu acho que essas questões de interesses e de vontade, de querer, de ambição... Como é que é? Tem ambição e tem ganância, né? Ambição. No caso, é ambição. Ambição é uma coisa vontade boa. de crescer, exato. Vontade de crescer, aquela sede assim, tipo assim, preciso sair daqui, preciso furar essa bolha, preciso sair da zona de conforto. Você teve isso? Eu sempre era mais à frente do que o Vitor. Você sempre foi assim, até quando você era gordinho ou não? Ou despertou depois que você falou assim, caraca, velho, que loucura, olha o que eu virei. Que eu acho que você vai lembrar dessa época. Quando tinha futebol toda segunda-feira no Bileus. Na época era você, não sei se você turma, não, né? seu Eu não ia, irmão, Albieri, China. Os caras tinham 20, 25 anos, eu tinha 16, 17. Você era novinho, hein, Então, velho? assim, eu andava com a galera já mais velha do que eu. Frequentava várias resenhas na sua casa no final de semana. Então, isso me ajudou demais a questão de me colocar em certos lugares. Que eu acho que, tipo assim, uma pessoa com a minha idade hoje,
ela não consegue se desenvolver e ter uma desenvoltura tão grande do que eu consegui ter, tipo, fora de Itumbiara. Sim. Entendeu? Acho que isso me ajudou muito, assim. Então, eu sempre fui à frente, né? Tipo, tentando... observador demais, gostava de observar. Ah, se o cara mais velho faz isso e dá certo, então não vou fazer isso aqui. Não sei o quê. Então, ó, sempre andei com gente mais velha do que eu. Eu acho que isso influenciou pro meu crescimento. Com total Isso faz todo, certeza. e faz todo sentido, Total porque certeza. a gente você tá falando aí dos eventos, né? Por isso que eu também saí muito cedo. Com 13 anos eu saí de casa. Então eu ia pras baladas, ia pras festas, não estudava. Enquanto o Atila tava estudando e lendo, eu tava nas baladas. Porque Bebendo 14 eu cachaça. tava em Goiânia ralando. Cara, então eu saí muito, cara. E aí eu vi você saindo também com a gente, quando eu tava mais velho. E faz todo sentido pra questão de malícia, de falar com a galera, de desenrolar. Exatamente, Ser aquele exatamente. cara mais descolado. Você tava novinho, a pessoa mais velho. Então isso ajuda pra esse ponto, sim, com certeza. Exatamente. E assim, eu tinha um certo... O meu maior receio era o meu corpo, né? Quando eu morava aqui em Tumbiara, meu maior receio era muito E pesado, mesmo cara. assim, você não deixava transparecer isso. Porque eu era engraçado. É. Tipo, eu era uma pessoa engraçada. É porque tem gente que se retrai, né? Não sai nem de casa. Uma situação que aconteceu muito, assim, que hoje é o que eu mais escuto. Nossa, mas você é metido demais. Você ficou metido demais. Mas não é, porque antes o pessoal me via como o gordinho engraçadinho que não causava perigo ali. Não sei se acho que vocês vão entender. Aí depois que emagreceu, moço, minha vida mudou completamente. Tipo assim, completamente diferente do que era. Graças a esse cara aqui, né? Tipo, que despertou uma chavinha. Porque, nossa, já passei por nutricionista demais da conta. Nutricionista. E começava uma dieta. E nada, parece que nada dava certo. E foi no momento certo, assim, de É, mas- 18 para 19 anos. Mas também não foi uma coisa assim, nossa, foi lá e foi tudo fácil. Foi Não. uma briga Foi fácil. grande no início, de até dar o primeiro passo ali, de começar, de querer levar a sério isso, de... Tanto que eu olho pra trás hoje, cara, às vezes eu fico uma peleja pra emagrecer 5 quilos hoje, assim. Eu sei o processo, sei o que tem que fazer, sei como é que funciona, mas só que, sabe, parece que não tinha aquele gás igual teve naquela viradinha de chave. Depois nós vamos falar disso. Você chegou a pesar quanto mesmo? Meu auge Nossa. foi 125 quilos. 125. Caraca. 125. Qual a sua altura? 179. Você é mais baixo que eu. Então, 125 você ficou gordinho, quilos. Realmente. O que, moço? Era gigante. Tem um negócio engraçado. Mas você falou das pessoas achar que você é metido. Por quê? Porque hoje sua autoestima é elevada e antes não. Hoje porque você é magrinho, hoje você tá na galera, nas meninas aí bonitinhas e antes não pegava ninguém, brincando Tem assim. uma série de coisas. Eu acho que quando você vai Ou amadurecer... porque você não dá acesso às pessoas Não, mais. isso não. Isso jamais. Tanto que tem gente que quando volta a conversar comigo fala assim, cara, mas eu achei que você estava diferente e tal, não sei o quê. Só que não é. O que eu aprendi muito quando eu saí de Tumbiara? Aprendi, assim, uma das coisas que eu que mais criou casca. Jogo de cintura. Você tem que ter jogo de cintura para estar num lugar que às vezes não lhe convém, com pessoas que falam de você, com pessoas que, tipo assim, a pessoa fala mal de você, mas faz questão de te cumprimentar. Aí é um trem que você fica perdido, você fala assim, uai, você me cumprimenta, fala que gosta de mim, mas só que pro fulano você já falou de mim. Então, assim, você tem que ficar pisando em ovos também. E aí eu comecei, quando eu era aqui em Tumbiara, que eu tinha a dupla, o meu pensamento era, eu tenho que ser amigo de todo mundo, porque se eu for amigo de todo mundo e conhecer todo mundo, meus shows vão lotar. Era essa visão que eu tinha. Só que depois eu comecei a perceber que quando você tenta ser amigo de muita gente, uma hora dá conflito. Questão de você pegar uma menininha e aí pegar a amiga da menininha, ou falar um trem pra um, e aí vira aquele telefone sem fio. E essa questão da mitideza, eu acho que é mais se blindar, tipo assim, você chegar no lugar, você tá aberto pra conversar, pra trocar ideia, pra receber a pessoa, mas não ficar de sorrisinho pra uma pessoa que é falso com você, entendeu? Entendi.
Hoje você já mudou isso. Então Hoje eu mudei você ligou, isso. Foda-se, por exemplo. Hoje, tipo assim, eu cumprimento e tal, mas não vou ficar tipo, e aí? Eu vou definir de uma outra forma, que eu acompanho já há muito tempo e eu acho que eu percebo um pouco disso nele, mas é a questão de quando você junta a liberdade e a facilidade de falar com pessoas com a confiança, porque a confiança subiu muito. Então, Demais. quando a pessoa se torna um pouco mais confiante, talvez tenha um pouco de dificuldade de você abordá-la. E o fato de você ter mais dificuldade, você às vezes... Falou tudo. Entendeu? Faz Acho que talvez todo a sentido, confiança cara. seja o principal. Quando a gente... Eu já fui gordinho, então eu sei como é que é. Quando a gente não tem confiança, a gente sorri pra todo mundo, quer agradar todo mundo. E às vezes você quer agradar uma pessoa que você nem agrada. Você nem tá assim tão feliz com essa pessoa, você quer agradar. Não, na E sua aí, quando você- cabeça a pessoa tá Isso. gostando de você, mas depois a pessoa fala assim, nossa, que pessoa inconveniente, pessoa chata. Depois que sua autoestima eleva, não é pra qualquer um que você também vai dar moral, você vai ficar sorrindo pra todo mundo, parecendo que tá abraçando a árvore, né? Não, mas eu não fui orgulhoso, não. Muita menina Mas a que questão- deu fora a em mim. questão é muito de... Já vai eu vou até blindar. Fala bobeira, não. Mas é muita questão de você aprender a lidar com isso e não se importar mais, entendeu? Tipo, as pessoas continuam falando não ali, importo. mas exatamente. Tanto que, Se nossa, sua confiança é alta, eu, a ponto de relevar aquilo ali, não faz mais parte. E eu ouço tanta coisa assim que, tipo assim, se eu soubesse que era verdade, me afetaria, mas não me afeta, sabe? Porque eu sei da onde eu vim, da minha família, dos meus princípios, da onde eu fui criado. E às vezes até meu pai fala um monte de abobrinha, eu falo, nossa, pai, cala a boca, você fala abobrinha, não é assim que funcionam as coisas, não. Enfim, mas aí, uma coisa que assim, graças a Deus pude frequentar muitos lugares, cara. Depois que eu saí de Itumbiara, questão de oportunidade, questão de contato, network, conhecer pessoas. E eu sinto que o povo de Itumbiara, o próprio pessoal daqui se auto... Como é que fala? Como é que eu vou explicar a palavra? Parece que o pessoal daqui não quer crescer, o pessoal daqui não quer dar certo e não quer fazer o outro dar certo. Já conversamos sobre isso e agora eu vou falar o contrário, vou falar de novo agora, eu vou falar aqui para ficar registrado no vídeo. Não é assim, isso é o ponto de vista seu. Talvez você veja Itumbiara como um retrocesso se fosse o seu caso voltar. A gente já falou sobre isso. Porque você quer alçar voos mais longos, vamos dizer assim, ou voos maiores. Mas a questão é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muita gente aqui que quer crescer. Eu a vida inteira quis crescer, eu fiz questão de, depois de formar, voltar. Não, eu sei, mas às vezes fala parecendo nesse sentido. O que eu falo? Pra você, talvez Itumbiara não seja mais um lugar que te segure. Pro que você quer alcançar. Mas tudo depende do que você vai fazer com isso no seu futuro, entendeu? Mas o pessoal quando eu me refiro ao pessoal de Itumbiara, não é o pessoal geral ou a maioria. Tá generalizando. Tô falando das pessoas que falam de mim. Das pessoas que falam, entendeu? Das pessoas que eu já tive experiência. Não tô falando de você, tipo não, sim, são pessoas que às vezes... Mas isso é de todo lugar, não é de Itumbiara mas não é de si. Itumbiara, eu acho que isso é do ser humano, que às vezes tem a mente... Itumbiara porque é onde eu É o seu meio, vim, é o meu meio de Mas pensamento. pegando lá no seu passado, as pessoas que falavam mal, as pessoas que não Vou te querem dar um crescer, exemplo. às vezes ficam estagnadas. Vou te dar um exemplo. Mas toda cidade tem isso. Toda cidade. É porque se você tá no meio agora que as pessoas querem crescer. A cidade que você tá em Goiânia, tem um monte de pessoa que também não quer. E tá tudo bem. Te dar um Porque exemplo. você não conhece elas, não teve acesso a elas Mudei ainda. pra Goiânia. É que eu falo que isso é da pessoa e não da cidade, não do local. entendeu? Mudei pra Goiânia. Mentalidade pequena. Aí, quando eu mudei pra Goiânia, acho que eu fiquei uns 2 meses sem vir aqui. Uns 2 meses sem vir. E aí tem gente que muda pra Goiânia e fica anos sem vir em Itumbiara. Só que é tão perto que não faz sentido, tipo assim, passar o final de semana com a família, rever minha avó, rever meus pais. Tipo, é super tranquilo. Se eu quisesse vir todo final de semana, era de boa, né? Faço minhas coisas em Goiânia. E aí, cara, toda vez que eu voltava em Itumbiara, ia num lugar... Tipo assim, tinha, sei lá, 5 meses que eu tava em Goiânia, tinha acabado de mudar. Uai, nossa, voltou pra Itumbiara? Não deu certo lá em Goiânia, não? Tipo assim, eu vinha pra descansar, vinha pra ver meus pais, meus amigos, e tipo, as pessoas já abordavam, sabe? Mas todo lugar vai ter isso, cara. É foda. Todo lugar vai ter isso. Ainda mais que você, quando você tava gordinho aqui, quando você tava, às vezes, na autoestima baixa, você teve uma visibilidade grande em Itumbiara por conta dos shows. Sim. E aí você teve muita gente que conversava com você, você era aberto pra caramba. Agora você mudou. Você já não é aquele cara mais aberto, aquele cara tal, engraçadinho e tal, não sei o quê. Você voltou pra Itumbiara, aí você fica sempre reparando nessas pessoas. E tem um monte de gente que torce por você, às vezes, cara. Então, assim, não é...
tem gente de todo tipo, cara. Mas como você era muito aberto, todas as pessoas vão chegar em você pra falar alguma coisa. Se vai falar bem ou mal, cara, aí é delas. Não tem como falar que é só de Itumbiara. Mas eu acho que, Todo lugar acho que no meu caso, é uma forma mais de armadura, sabe? De ouvir Mas é uma coisa que... Até que tem um momento... Vamos fazer um momento terapia aqui. Nossa. Às vezes você não tá superando totalmente isso. Tá te incomodando a ponto de te prender em alguma Mas me situação. incomoda, cara, mas me incomoda. Aí eu prefiro Então você... cortar a relação com a pessoa, assim, que falou alguma coisa, do que eu, tipo... Vou dar um exemplo agora que eu acho legal demais, cara, que eu aprendi. E eu aprendi também na experiência. Quando eu era careca, vou dar um exemplo. Quando eu era careca, as pessoas falavam assim, ô careca. E aí eu... Nossa, que bosta, né? Para de falar isso, me incomodava. Cara, você não chegou a ser careca, assim. Tá, calvo. Mas me chamavam de careca, não me ia me chamar de calvo. Ô, calvo, não, é careca. Pior que Eu calvo porto de soa mosquito mais. e tudo mais, tá. E aí, beleza. A partir do momento que eu fiz o implante capilar, fiquei com o cabelo melhorzinho, cara, as pessoas falavam, como eu sabia que eu não era mais, não me importava. Então, o que acontece? Quando você entender que não é você que elas estão falando, não é sobre elas, é mais sobre elas do que sobre você, e você tiver autoconfiança mais elevada ainda, cara, isso não vai te importar, não vai te conectar em nada, cara. Você vai só entender que essa pessoa, às vezes, tá falando uma coisa que não tem nada a ver, e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas é porque, tipo, Agora ficar bravo com isso aí sabe? É muito recorrente, assim. Nossa, às vezes eu escuto... Quanto tempo você tá lá, em Goiânia? Fez 2 anos. Na verdade, agora eu voltei pra Itumbiara. Agora eu voltei... É porque foi assim, esses... Mas você tava falando tão mal do Tumbiara, agora você voltou, cara. Cuidado, hein, bicho. Vou te pegar na rua aí. De forma alguma. Gente, ó, vocês desculpam o menino aí e tal. Jamais. Não, e até o pessoal fala, você não falou de Itumbiara, você não fala que é de Itumbiara, você fala que é de Goiânia. Só que quando eu participei de um reality show, a gente pode até falar sobre isso. Falou lá que você era de Goiânia, não, mas cara. escuta. Não, agora o pau, pega o pau aí, ó. Tudo tem um motivo. Plim. Tudo tem um motivo. Quando eu entrei, era pra... É porque assim, o reality show... Vamos entrar nesse assunto já? Você que manda. Só chega, arruma Mais o microfone perto? mais perto e não bate, porque senão vai dar um Entendi. tal lá no YouTube. Tá, beleza. Quando eu entrei no reality show, que é o Rancho do Maia, tinha um rapaz que era de Goiânia. Você fez um reality show do Carlinhos Maia? Participei do reality show do Carlinhos Maia. Ah, então Maceió. explica até pra mim, que eu não sei nada de reality show, eu já sabia só de BBB. E Fazenda que eu ouvi falar algumas vezes, mas nunca vi. Vou explicar um pouco da minha trajetória. Não, falei nada. Fazenda eu nunca vi. Eu só tô olhando. Fazenda eu nunca vi. Fazenda é minha acho que antiga também era. Acho que falar do reality show direto vai ficar, tipo, um pouco sem sentido. Eu vou tentar voltar da minha transição, da minha mudança pra Goiânia, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Fui passar Réveillon com uns amigos meus, num rancho. E aí, organizando Réveillon de 2022 pra 23. 22 pra 23. E aí, Réveillon vai ser bom, a turma inteira, não sei o quê. Passar com os amigos, mulherzada e tal. Chegamos lá, só família. Réveillon foi incrível, tá? Se você assistir esse vídeo, foi incrível, Réveillon. Se você quem, no caso? Você tá querendo que alguém assista em específico? Esse amigo que ele vai se identificar com o rancho que a gente foi lá e tal. Entendi. E aí, esse rancho era em São Paulo. Peguei o carro, fui pra São Paulo, fui sozinho. Porque todo mundo já tava com os carros tudo formado, família, não sei o quê, os amigos tudo organizado. E eu fui o último a decidir. Ia passar o Réveillon em outro lugar, fui pra São Paulo. Passei esse Réveillon. Chegou lá, a expectativa tava 1.000, entregou negativo 10. Não teve nada do que falou. E eu já tava com esse pensamento. Falei assim, nossa, cara, eu preciso... A dupla já não tá indo, já não tá indo legal, os shows. Itumbiara já não tá, tipo assim, tendo aonde cantar. Porque hoje você pega um final de semana, não tem onde cantar. Ou é festa de casamento, festa fechada. Não tem um restaurante que você fala assim, hoje vai ter um som ao vivo. A não ser que é Arvoredo. Ainda mais nessa época pós-pandemia. Mas por que você foi pra cantar no rancho? Era pós-pandemia. Você não foi pra curtir? Foi pra cantar? O rancho do Réveillon. É. Fui pra curtir. Ah. Só que eu já tava naquela bad, sabe? Tipo assim, tava fazendo nutrição na época. Continuo na nutrição, continuo com a dupla. Vou pra carreira solo, gravo... Ainda não tinha separado a dupla ainda não. Não tinha separado a dupla. Sabe aquele momento que você se encontra perdido? Perdido.
Você fala assim, não sei pra onde que eu vou, não sei o que eu vou fazer, nada tá dando certo, parece que... Todo mundo passa essa fase aí, velho. Sabe? Normal. Todo mundo passa a fase. Fala assim, agora fudeu mesmo, acho que eu... Só que eu não me pensei em me matar, não. Isso aí não. Isso aí não. Mas acontece, cara. E aí, passei esse Réveillon, só que eu acho que minha expectativa tava muito alta. E aí, tipo assim, foi decadente. Voltei desse Réveillon, dirigindo, 400 km. Não, numa bad, numa depressão, assim. Eu falei, meu Deus do céu. E isso voltei do Réveillon dia 3, mais ou menos, 3 de janeiro. Não lembro até hoje. Quando foi dia 7, eu falei assim, mãe... Aí chamei minha mãe e meu pai na sala. Tipo... E olha que eu sou de pouquíssimas palavras com os meus pais. A gente se dá super bem, não tem atrito nenhum. Então, às vezes eu até sou falho em não me expor um pouco mais da minha vida pessoal, profissional pra eles. E aí, reuni os dois na sala e falei assim, tô indo pra Goiânia amanhã. Vou morar lá. Aí eles, uai. Mas você tem onde você ficar? Você vai fazer o quê? Você vai ganhar dinheiro com o quê? Do nada você teve essa... Do nada. E foi muito estranho que Goiânia veio na minha cabeça, porque eu ia muito pra Uberlândia, que é uma rota mais próxima, né? Uberlândia, Goiânia, quando você quer fazer alguma coisa um pouco mais fora da caixa, você vai pra Uberlândia ou Goiânia. E aí, vou pra Goiânia, do nada. Aí comecei a conversar com algumas pessoas que eu já conhecia, não tinha amigo, não tinha família em Goiânia. Só tinha colega de balada. Tinha ido um show ou outro, tinha feito uma amizade ali. Mandei mensagem, como é que funciona o mercado assim? Posso morar aí? Não, sei não. O que dá pra trabalhar? O que dá pra fazer? Tem sofá? O que dá pra fazer, né? Tipo assim, o que eu vou ganhar dinheiro? Porque tinha a dupla, não tinha empresário. Meu empresário era o Edinho, que era nosso tio. Veio a pandemia. Era? Hã? Não é seu tio mais, não? Não, é mais empresário. Ah, tá. É meu tio, mas não é mais empresário. Aí o Edinho teve filho, veio pandemia. Aí, cara, tava... Nossa, acho que foi uma das épocas, assim... Uma merda mesmo. E aí, sentei com os meus pais. Aí, quando eu falei que ia pra Goiânia, minha mãe começou a chorar. Falei, fudeu, agora eu não vou mais, né? Ela vai fazer um drama danado e tal. Você não tem que sair daqui, arruma um trabalho na prefeitura. Sei lá, arruma um cargo na prefeitura, trabalha com algum vereador... Coisa de mãe. Trabalha no bar, enfim. Falei, mãe, não dá pra... Tumbiara não dá pra, tipo, continuar aqui pro que eu quero, né? Tipo, pra visibilidade que eu busco, não dá certo. Vou ser um pouco mais rápido, né? Aí, mudei pra Goiânia. Mandei mensagem pro amigo meu que morava lá, fazia faculdade. Falei assim, cara, posso ficar uma semana aí? Vou ficar uma semana. E aí, eu vou caçar um lugar pra ficar... Ele falou, não, moço, relaxa, moro sozinho aqui em 2 quartos, você fica aqui. Minha mãe, fala com a minha mãe e tal. Tá lá até hoje. Fiquei lá. Tá lá até hoje. Fiquei lá 1 mês e meio. Quando eu cheguei lá, saí totalmente do meu foco, que era a música. Larguei nutrição, parei de cantar, larguei a dupla, parei de fazer show. Comecei a mexer com o mercado imobiliário na época. Que lá em Goiânia era muito forte. Tava levantando prédio. Cada semana levantava um prédio, lançava um prédio, não sei o quê. Eu falei, vou mexer com o mercado imobiliário. Ingressei na profissão. Aí comecei a fazer... Acho que até te mandei mensagem. Falou, e aí, comprar um apartamento? Não, pra todo mundo. Fiz uma lista lá, mandei mensagem pro pessoal de Tumbiara. Mudei de Tumbiara, tô em Goiânia e tal, não sei o quê. Eu lembro disso aí. Pois é. Aí, com 20 dias... Estando em Goiânia, fiz uma venda, minha primeira venda. Falei, uai, esse trem é bom. 20 dias, primeira comissão, acho que ganhei uns 8 mil conto. 8 mil reais em 20 dias, dá pra continuar nesse negócio, não vou mexer com cantar mais não. Aí fiquei 3 meses sem vender. Falei, uai, os 8 mil pra 4, 2 mil por mês. Já tá apertando. Pô, tá precisando de chapeira aí no bar? Tô voltando. E nisso, minha mãe, vai voltar não? Tô te esperando. Seu quarto tá aqui, volta pra cá. Nossa, aí vem os pensamentos intrusivos, né? O que você tá fazendo em Goiânia? Cara, aí é fácil, comecei não. a namorar. Comecei a namorar minha gerente na época, que trabalhava lá. Na época me ajudou muito. Questão de atendimento de cliente. Aí passou essa fase, vendi os 3 apartamentos. Aí deu uma respirada.
Quando eu vendi os 3 apartamentos, eu larguei e fiquei solteiro. Aí eu comecei a sair em Goiânia. Porque até então eu tinha ficado 5 meses lá, 4 namorando, 1 só dentro de casa, casa, serviço, serviço, casa. Porque, tipo assim, não tinha amigo, não tinha conhecido, não tinha nada. Quando eu larguei, tava com dinheiro parado, falei assim, agora eu vou conhecer a turma. Eu sei que eu saía de segunda a segunda, inauguração de loja, eu ia, vou. Inauguração de não sei o quê, vou. Evento não sei da onde, vou. Boate tal, nome na lista, vou. Em tudo, em tudo. Mas você ia sem conhecer ninguém. Sem conhecer ninguém, ia Você sozinho. ia só pra fazer networking. Ia sem conhecer ninguém. Velório de desconhecido. E é nesse momento que lá atrás te fortaleceu pra você fazer isso, né? Aí é onde eu falo que vem a questão da malícia, da É, ué, a vivência é importante se pra isso. posicionar no lugar. Aí, lembro que eu fui numa... Primeira vez que eu saí foi na inauguração de uma loja que ia ter, que eu tinha um conhecido lá, que tinha uma boate. Aí ele me chamou. Nessa inauguração, eu conheci um cara que tinha uma concessionária de carro. Aí já fui num evento de carro, que era com os empresários. Desses empresários, eu vendi um apartamento. Não, aí foi quando eu... Sabe quando vai encaixando? Eu falei assim, agora achei meu mercado, né? Meu rumo, achei, vou ficar por aqui. E comecei a fazer network. Tanto que hoje, graças a Deus, tem acesso livre em Goiânia, em todo evento, em toda empresa de marketing, de balada. Hoje eu não tô frequentando muito boate assim, mas boate, bar, restaurante, enfim, graças a Deus me ajudou muito, fiz muito contato. E numa dessas reuniões eu conheci um empresário lá de Goiânia que trabalhava com ex-BBB, ex-Fazenda, que é o Rafa Eduardo. Tipo assim, o cara participava de um reality, ele saía do reality e precisava fechar os trabalhos. Então o Rafa pegava ele e fechava os trabalhos. E o Rafa foi um cara que me ajudou muito em questão de posicionar em Goiânia. Então, tipo assim, ia ter um evento na Porsche. Eu ia. Tipo assim, não tinha dinheiro nem pra comprar um Fusca, né? Mas eu tava lá na Porsche, no evento na Porsche que é só pros... Mas você não era convidado. Você, nesse início aí, Era convidado. Tipo, ele que organizava isso. convidado. Ele colocou ele no meio. Ah, tá. Ele tava te colocando no meio. E te cobrava pra isso? Não é piada. Não, não. Não é nesse... Calma, volta. Respira fundo. No meio Não, ambiente. Foi muito natural, cara. Tipo assim, todas as amizades que eu fazia era muito natural. Às vezes eu achava até estranho. Eu falei assim, cara, mas... Ele não queria nada em troca? Agora é uma pergunta. Até hoje, tipo assim, nada em troca. Mas ele não é agenciador de influência? Ele é agenciador de influência. Só Na que época você não era influência. Na época eu não era influencer. Então ele queria alguma coisa. Ele viu você bonito, então ele falou, ó, esse cara aqui eu vou empresariar pra ter uma influência lá na frente. Como que você conseguiu ou não? Não sei. Porque, Ou ele não é assim, seu agenciador hoje? Uma coisa que nesse meio é... Book rosa. Não é rosa, não. Não, valeu agora que vocês levantaram esse assunto, eu não ia Acho falar que vocês nada. vão entender minha percepção, assim, desse meio artístico. É porque eu nunca Você é mais manjo. um corporativo, né? Mais O meio de empresa. influencer, eu sou perdido. Cara, o meio do influenciador, o meio da mídia, cantor, é só mídia. É mídia, né? Mas eu falo assim, é só status. Então, às vezes a pessoa que demonstra o que mais tem, ela é mais bem vista. E no caso, o que acontece muito? Chega uma pessoa bonita, ninguém conhece e tal, infelizmente rola o interesse. Aí qual o interesse? Entendi, mas não entendi onde você quis chegar. Seja mais claro aí, eu fiquei Mais perdido claro, agora. tentar ser mais Senão eu vou claro. imaginar coisas aqui. Ficou eu muito sei na que você vai imaginar imaginação aqui. Acho que, tipo assim, todo projeto que você faz, tudo que você faz na vida tem interesse de ambas as partes. Com certeza, Tudo tudo. que você faz. Eu já falo isso, tem gente que não é preparado pra escutar isso, mas Ó, se sempre tiver- tem, Se cara. você tiver Faz, tem constrangido, interesse. se tiver constrangido, eu chamo o break da TechPix aqui. Não, moço, toca, viu? Acho que assim, tudo que você faz na sua vida tem interesse. Tudo, cara. Às vezes é o interesse da Nossa, mas aquele cara amizade. lá é interesseiro demais. Mas por que você andava com ele? Alguma coisa você queria, entendeu? E lá em Goiânia, cara, as pessoas, a beleza conta demais. Não tô querendo, tipo, me gabar que eu sou bonito e tal.
Mas beleza conta demais e abre muitas portas. E foi que abriu muita porta pra mim lá, assim. Então, assim... Então quer dizer que você é muito bonito. É isso. Ah, cara, eu não me acho do jeito que o povo fala, mas... Ó, tá até mostrando o bíceps agora. Emagreceu, falei. Eu já, olha, vou voltar pra questão do emagrecimento. Mas- Eu vou falar assim, eu converso com o Felipe, o Felipe é paciente meu há 8, 9 anos. 8 anos. É. E a gente conversa, eu acompanhei muitas fases da vida dele. E assim, até esse meio, eu falo muito pra ele. Falei, cara, desde quando era cantor, da época que ele tava gordinho, vamos dizer assim, ele sempre foi cercado de muito interesse por trás também, por conta de saber cantar, de ter... E assim, eu falava, tem que aproximar de pessoas de verdade, dar valor na família, aproximar de amigos de verdade, porque não adianta ser amigo de todo mundo. Quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, no final das contas. Eu sempre Só que, compactei. assim, pode da contar outra com alguém. parte, eu não sabia qual que era o interesse. O meu interesse era crescer. Não, e tá certo. Entendeu? Então, Sim, tipo assim, claro. ele quer me ajudar? Vambora. Não vou ter que fazer nada que não vai afligir meus, tipo assim, meus Seus princípios, seus valores. Não vou fazer nada que eu não faria. Então, tudo certo. Quer me levar? Beleza, eu vou embora aí. Vamos. E nunca surgiu nada. Muita gente falava que ele me bancava lá em Goiânia. Muita gente falava um monte de abobrinha. Só que, graças a Deus, nunca precisei disso. E foi um cara que me abriu, tipo assim, muitas portas. E foi através dele que eu conheci o Lucas Guimarães. Que eu fui no aniversário do Lucas Guimarães. Quem que é Lucas o Guimarães? esposo do Carlinhos Maia. Ah, tá. O Lucas Guimarães é uma pessoa fantástica. Um cara assim pra você conversar, trocar ideia, resenhar, jogar baralho, tomar cachaça. Gente boa demais. Você tá demais. convidado aqui, podcast, Big Talks. Já pensou? Claro. Um dia, certeza. Com certeza. Gente finíssima. E aí foi o aniversário dele em Maceió, que foi... Isso tinha feito 1 ano que eu tava em Goiânia. Que eu cheguei em Goiânia em janeiro de 2023. O aniversário foi em janeiro de 2024. No aniversário, eu conheci vários influenciadores que já participavam. Até então, eu também não conhecia o projeto que ele já tinha. Na época, não era Rancho do Maia, era Casa da Barra. Era uma casa onde ele reunia vários influenciadores. Aí tinha de todo jeito. Mas isso já foi no aniversário dele? Eu perdi aqui. Você foi no aniversário do cara lá em Maceió. Recapitulando, fui pra Goiânia, virei corretor, fiz Não, network, balada e tal, não sei o que, conheci o Rafa começou a me conectar. Sim, Artista, lá, Jesus tá. Luiz, não sei o que. Nossa, Jesus Luz, cara. Faz anos que eu não vou falar desse cara. Jesus Luiz. Que isso. Buscava no Jesus Luz é minha época de criança. Ellen Gazzaroli. Que isso, A Ellen, hein? saía com a Ellen assim pra jantar. Saía. Amiga. Tem um WhatsApp dela aqui, dá pra ligar pra ela? Pra Liga mim, pra nessa ela. hora também até época de criança. Comprei caderno dela já. Com a Ellen. Nossa, cara, conheci muita gente assim, ó. Quem mais? Não, mas vamos pro Maceió, vai. Toca o Maurício pau. Matar, aquele povo que sabe? Uma galera, hein? Que isso, hein? Através do Rafa. E aí eu comecei a ir pra esse lado... Aí foi quando eu comecei a ir pro lado de influenciador. Que eu comecei a fechar trabalho lá em Goiânia como campanha de foto, fiz assalo, fazia pra Extra Power. E foi muito rápido, né, cara? Muito Olha rápido. que legal. Ele jogou o all-in, né? Foi pra Goiânia e em 1 ano, papo, já tá fazendo ano. coisas assim que eu nem imaginava. Tanto que eu falei pra ele, falei, cara, eu tô lá comprando, que tá lá no que passa, a gente tem que comprar alguns vestuário. Aí tem lá a sala. Então, de repente eu falei, caraca, velho, o que o Felipe tá fazendo aqui, Mas cara? eu conheci o Rafa através do Wallace Garcia, não sei se você vai lembrar dele. Conheço. Lembro. Lembro. E teve uma época que eu comecei... Aí eu morei com esse amigo meu 1 mês e meio, aí fui morar com o Mikael, que na época eu tinha mudado pra lá pra trabalhar com o Fredinho. Uma loucura, cara, uma bagunça assim, ó. Aí o Mikael ficou 1 mês, já voltou pra Itumbiara, fiquei com o apartamento sozinho, aí o Wallace foi montar um escritório lá, falei, não, vamos morar junto. Aí morei com o Wallace, aí teve uma festa, que o Wallace era amigo dele, aí o Wallace me levou, cantei na festa, ele viu, falou, aí você canta? Aí que começou esse desenrolar todo. Aí... Passou esse 1 ano, fui pra festa do Lucas Guimarães, lá em Maceió. Aí conheci vários influenciadores de lá, influenciadores nordestinos, e conheci o projeto do Carlinhos Maia. Que legal. Que na época muita gente conhecia e eu não conhecia ele. Tipo, eu não conhecia o Carlinhos. E ele fazia um projeto que era uma casa de praia, que ele reunia vários influenciadores para gravar conteúdo entre si e mostrar o dia a dia.
Aí você, tipo assim, na época eu acho que na casa era 30 pessoas. Eram 30 pessoas. Nossa. 30 pessoas. Dividido? 15 mulher, 15 homem? Não. 30 pessoas misturadas, de personalidades diferentes, de interesses diferentes. Gay, viado, lésbica, Isso, sampatão, muito bom. Cuidado. trans, traveco. Tá? Obrigado, audiência. Talvez seja nosso último episódio. Foi uma grande oportunidade, uma honra. Não, mas Estamos aqui. Eu mas vou... não tem problema falar isso, não, tem? Tem problema? Vamos. Eu sou meio chucro com esse trem, eu não sei como. Por isso que eu não gosto de falar. Não, eu não sei identificar para. as pessoas, entendeu? Não precisa Uma identificar. comunidade LGBTQIA+, das quantas lá. Anão. Isso, tá ficando bom. Tá ficando muito. Tá melhorando. Vamos pro break, né? Não, vou. Enfim, então, tipo assim... Quer voltar? Quer voltar? Enfim, Vai no... pessoa com síndrome de Down. Lá na casa? Sim, é porque, tipo assim, qual que era... Cara, é o que a gente já falou Qual muito era o aqui, a intuito questão de diversidade, cara. Diversidade. Cada um é uma pessoa diferente e Mas ao mesmo todos tempo eles- tem o seu Mas, cara, valor. Mas Então todos é eles isso. eram influencers. Todos influenciadores. Que legal. Igual, por Mas exemplo... qual que era a vibe tem uma da galera pessoa- aceitar isso, tem uma entende? pessoa que quando eu vejo a história dela, aquele... Não tem o Tatá? Tatá é foda, Tatá é nós, tem síndrome de Não Down, conheço. baixista, Não. nunca viram? Eu conheci já um consumidor de Down que era o tio Paulo, acho. Cara, a Maria Rosa é apaixonada nele. A gente gosta, adora ver os vídeos dele. E aí lá nesse rancho tinha a Patixa, que ela é de Manaus. Cara, um ícone assim, você vê os stories, você ri, você chora de rir. Então, tipo assim, você vê que é uma pessoa que ganhou uma oportunidade, entendeu? Então, assim, muita gente vê o reality em si, né? Hoje é o Rancho do Maia, como o pessoal fala assim, mas parece um zoológico. Como é que você teve coragem de ir pra um negócio desse? Como é que você... São quantos dias que você fica nesse reality? Como é que você frequentou um ambiente hostil desse, que o povo faz um monte de putaria, de palhaçada, briga? Faz não putaria mesmo? sei. Faz, né? É meio... Tudo gravado, igual o BBB? Só que não é explícito, entendeu? Muita coisa não pode mostrar, até porque o Instagram não permite, né? O reality é YouTube só eu não pro sei se Instagram. vai Só que, permitir assim, nem esse vídeo. qual que é a sacada? O Carlinhos é um cara muito inteligente, cara, muito inteligente. E às vezes quando ele parava de gravar, lá não é bagunçado, não. Tipo assim, começa as gravações 11 horas da manhã, todo mundo posicionado. Aí ele vai... Tem roteiro, tem organização. roteiro. Só que não é programado, não Não, é sim. planejado. Tipo, é uma coisa autêntica que acontece, só que a partir daquele momento que acontece, ele cria uma história, que aí é o storytelling. Sim. Então não é gravado 24 horas. Não é gravado 24 horas, não. É só E é só pelo um... Instagram dele. É só pelo Instagram Só dele. pelo Instagram dele. É tudo storytelling, então. É o que ele quer mostrar. É o storytelling. Ah, entendi. Só que aí ele pega a história, tipo, ele pega uma situação que aconteceu, que, tipo assim, o pessoal gostou, e cria uma história pra 10 dias. E aí, tipo, Viraliza. 20 milhões de pessoas assistindo um story por dia. 35... o último rancho que teve agora foi 35 bilhões de alcance. E quantos dias vocês ficam nesse reality show aí? São 10 dias. 10 dias? 10 dias. Lá em Maceió, numa fazenda bonita pra caralho. Foda. Mas e aí, isso aí foi bom pra você? Perguntar igual aquelas... Quando tá o casal transando. Aí muita gente falou, tipo, como é que você teve a capacidade, a coragem de participar disso, né? Porque Você queria- Só tem doido, não tem... Você não sei queria o quê. visibilidade? Qual é o intuito disso? Só tem doido, não sei o quê. Cara, aprendi demais a lidar com pessoas diferentes, de lugares diferentes e personalidades diferentes. Isso aí pra mim foi, tipo assim, foi uma lição de vida. Mas você não precisa ir num reality show pra fazer isso. Qual foi o intuito do reality Muito show? intenso, cara. Mas qual muito foi o intenso. intuito? Tipo, é 10 dias e no rancho era 80 pessoas juntas. Eram 80 pessoas querendo mostrar conteúdo e querendo aparecer mais que o outro. Então, E o influencer, você tem conflito de ego gigantesco, nossa, né? influenciador, eu falo, influenciador é uma das Calma. pessoas mais... Cara, eu vejo amigo influenciador meu, que às vezes, tipo assim, vamos gravar pra tal marca. É meia hora de gravação.
Deu 40 minutos. Porra, é só 30 minutos, cara, não sei o que, você tá me tirando. Chato. Tem cara muito chato no mercado. Assim como qualquer profissão, né? Mas assim, o rancho me deu muita visibilidade. Na primeira temporada que eu fui, que foi em outubro, quando eu voltei no aeroporto, cara, o pessoal me parava. Pô, você é o Felipe, cara, que bacana, não sei o quê, tirar uma foto comigo. Eu Vários tive uma lugares, conversa com ele antes dele vários entrar no lugares rancho, que eu ele me contou, a gente... Você ficou sabendo, eu acho que foi uma das primeiras pessoas que ele me ficou falou... sabendo. E eu falei, cara, é o que você tá perguntando aí, basicamente, que eu vejo na história dele é uma oportunidade. É uma oportunidade que, pra ele, seria super interessante abraçar e participar disso. Tanto que ele tá colhendo alguns frutos disso também. Qual que foi o meu pensamento? Porque lá você tem que ser ou engraçado, humorista. Não sou humorista. Você tem que ser barraqueiro, brigão, xingar, apontar dedo na cara. Não consigo brigar. Ou partir pro lado da pegação, né? Esse você foi. Beijação e não sei o quê, porque o povo gosta de ver beijando, não sei o quê, famoso beija não sei quem. Esse eu gostei de ir. Esse aí eu entrei. Que mais? E aí eu queria mostrar, porque lá já teve várias pessoas que foram reveladas na música, Manu Batidão. Talvez vocês não vão saber, né? Manu Batidão? Manu Batidão. Tomara que ele te leve pra... Daqui pra sempre, que ela gravou com Simone Mendes lá. Enfim, acho que Sim, não. começou de lá, tipo, tinha 100 mil seguidores, hoje ela tem 5 milhões de seguidores, faz show no Brasil inteiro. Então, assim, o cara é uma máquina de fazer gente ter visibilidade, isso aí é fato. O cara coloca um arroba de uma pessoa lá, é 900 mil pessoas que segue a pessoa por causa dele. Muita gente, cara. Entendeu? É tipo assim, o cara tem um público ali que... É indiscutível a visibilidade É dele, né? indiscutível. O que ele faz, o que ele deixa de fazer, quem ele é, o que ele já foi... Mas o que ele proporciona na internet para as pessoas de oportunidade, de visibilidade, de alcance, É o alcance dele. Bom. é surreal. Cara, não é nem alcance, tudo o que ele faz ali, a história por trás de tudo. Eu adoro estudar sobre essas coisas e já estudei um pouco sobre isso, né? E principalmente sobre ele também. A questão de englobar, o cara tem mais audiência do que a própria Globo hoje em dia, do que muitas emissoras em determinado momento ali do dia. Ele teve mais Então, audiência que o BBB. Audiência gigante. Nesse reality aí? Em 10 dias ele teve mais audiência que o BBB. Que isso, cara. Não sabia, não. A Globo já quis comprar o reality dele. O cara percebeu que era bom em contar histórias e depois ele percebeu que ele era melhor ainda pra dirigir, direcionar Ele não histórias aparece das na história, pessoas, não aparece, entendeu? Não aparece falando. É uma coisa ou outra que ele aparece, alguma Arruma seu microfone pra... alguma discussão que tem mais forte assim, ele precisa dar um pronunciamento, né, alguma coisa do tipo. Só que é só ele dirigindo, tipo, é a voz dele, ele aqui, e tipo, os influenciadores são os personagens, entendeu? E aí tipo assim, você vê a pessoa que às vezes tá com depressão em casa, sem fazer nada, começa a assistir 10 dias de palhaçada, rindo, divertindo, brincando, vendo história, não sei, sabe? Então, assim, é muito louco lá. Muito louco. Você pira a cabeça. Eu fico entretenimento. imaginando. Entretenimento não vai ser substituído nunca. É bem assim, a pessoa que fico fica imaginando. lá dentro, igual quando Qual é a sensação? A sensação, vou te falar. Cara, toda vez que ele chegava com o celular pra gravar, eu começava a tremer, assim, ó. Eu falava, e agora, o que eu vou falar? E eu falava assim, mas eu não sou assim, eu sou despachado, E eu travava. Ele falava um trem e às vezes eu não conseguia acompanhar. Aquilo, tipo, o Porque raciocínio você dele ficava é muito rápido. Às vezes não é nem o raciocínio dele, você ficava travado pensando Ficava travado. o que eu vou falar. fazer? O que eu posso... Mas é por conta de costume. Você não estava acostumado o com esse meio ao vivo, eu posso de demonstrar improvisar, pra de... destacar entre os outros influenciadores. Porque beleza, tem um monte de gente bonita. Mulher bonita tem um monte. Pegação tem demais. Canto. Só que aí foi uma coisa que não foi tão explorada, que era cantar, entendeu? Eu não tinha tanta oportunidade de cantar. Que era o que eu sei fazer. Que era o que eu queria fazer. E aí acabou que eu caí num enredo que eu não estava planejando, que era o enredo de casal. E aí, quando aconteceu esse enredo, eu fiquei com a menina, e aí a internet meio que abraçou, tipo, nossa, que casal bonito.
ele começa a bater em cima do que o povo quer ver, entendeu? Tipo, fica com a menina... Que dá engajamento, ele posta mais. É isso? Não, ele posta em geral, mas só que ele posta o que a pessoa, tipo assim, nossa, vou filmar aquela parede verde ali porque o pessoal gostou. Então todo dia ele vai filmar a parede verde. Entendi. Todo dia ele vai mostrar a parede verde porque o pessoal nos comentários tá falando, nossa, a parede verde é muito bonita. E aí, como o storytelling dele, o povo gostou do casal, eles falavam assim, vai ter que ficar mais aí, mais Nossa, vezes. e o casal, a Ruivinha, tá aparecendo, não tá aparecendo, cadê eles? Mostra eles. Aí ele mostrava nós. Certos momentos. Mas aí ele falava pra vocês pegarem de novo? Não falava. Não era uma exigência, não? Não era Pré-requisito? Um exemplo. Vou até, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar só pra vocês terem uma noção um pouco mais ampla de como funciona lá. Ah, você já falou, você vai falar tudo agora. Só pra ter uma visão um pouco mais ampla. Às vezes não vai pro ar mesmo esse episódio. Vai não? Vai. Não sei se vai ficar no ar, mas que ele vai, ele vai. A minha história, o meu enredo com a Ruivinha foi o seguinte. Eu cheguei no dia da apresentação. Aí teve uma festa. Fomos pra... Como é que é? Cheguei no primeiro dia. No segundo dia teve uma festa à tarde. Uma pool party. Aí eu fui no banheiro. Eu saindo do banheiro, essa Ruivinha entrando no banheiro. Aí eu entrei no banheiro. Ah, tá aí. Cuidado com o que você vai falar que aconteceu no banheiro. Aí eu entrei, tipo, ficamos. Escondido, sem câmera, sem nada. Beleza. Aí eu falei, sou muito... Tô recém-chegado aqui e tal, não quero casar com ninguém, não sei o que e tal. Vamos deixar de boa, né? Ela falou, não, de boa, só queria ficar com você mesmo e tal. Ficamos. À noite tinha a festa, que era a festa indiana que você viu. Era no primeiro dia de festa. E aí, eu tava muito travado, tava travadão demais. E na casa de substituto tinha uma loira maravilhosa. Que ela entrou junto comigo. Como assim, casa de substituto? Eu também não entendi. É porque tinha a casa principal das outras temporadas. E aí, a cada nova temporada, entrava, tipo, mais 12 influenciadores novos. Ah, entendi. Eliminava 10 e entrava mais 12. Entendeu? A cada temporada, tipo... Entendi. Tem um enredo base de Tem um personagens enredo base que de continua. personagens que Entendi. estão sempre ali. Os humoristas, os engraçados, que dá, tipo, audiência fodida. E aí vai trocando algumas pessoas Testando. vai testando e vai mudando algumas pessoas que não estão encaixando no script. O que a Malhação fazia antigamente, hein? Basicamente isso. Tá dando audiência, fica. Não tá dando, tchau. Basicamente isso. E aí tinha uma loira maravilhosa. E aí nós, como a gente estava numa casa substituta, a casa era separada da casa principal. Então a gente tinha mais contato. Porque a gente tinha certas coisas que não podia fazer. A gente não podia comer junto com o pessoal da casa principal. A gente não podia ir pra academia. A gente tinha certos horários para frequentar junto com o pessoal de lá. Enfim. E aí, nessa festa, essa loira chegou para conversar comigo e falou assim, nossa, cara, eu tô muito perdido e tal, não sei o que eu faço, não sei o quê. Aí, fora da câmera era bom, né? Só que na câmera eu travava. Aí eu falei assim, cara, por que nós não dá um beijo? Tipo assim, quando ele chegar com a câmera para filmar, nós, pum, 2 substitutos novos, né? Tipo, e aí... topou. Ela falou assim, não sei e tal, não sei se é isso que eu quero, não quero mostrar isso pra minha família e tal. Eu falei, não, de boa. Viramos amigo, trocamos ideia, pá. Suave. Começou a festa, dançando, eu na frente do palco, tem então um story, eu na frente do palco, ela chega. Aí no que ela chegou, ele do lado. Aí eu falei assim, agora. Aí eu, pum, abracei ela. Aí começamos a dançar. E ele já veio com a câmera. Aí começou a filmar. Aí eu cheguei no vídeo e falei assim, vai ou não? Aí ela, pode ir. Aí eu virei ela e beijei. Aí ele filmou. Aí no que terminou de filmar, ele falou assim, porra, foda. Agora você chegou. Aí, meu amigo. Foi mal. Aí, moço, chapei. Arruma o microfone aí. Desconectou? Não. Só isso. Aí eu falei assim, beleza? Fiz alguma coisa, né? Aí comecei a gorosar. Gorosar. Aí ia ter show daquele Natanzinho Lima. 5 da manhã e eu aqui nessa cama, né? Quando é fé, o Natanzinho Lima foi e soltou um Jorge Mateus. Não é pra esquecer teus olhos. Moço, esse cara desceu do palco assim, eu voei no microfone dele. No que eu voei no microfone dele, comecei a cantar, o Carlinho chegou.
puf, me filmou de novo. Aí eu lembro que nesse dia, ele me filmou, acho que umas 6 vezes. É muito, cara. 6 minutos de tela é muito. Aí eu falei assim, beleza, né? Já fiz minha missão nessa temporada, né? Vai me chamar pra próxima. Aí, finalzinho da festa, vem a Ruivinha, que eu tinha ficado escondido. E me beija. Aí o povo começa a filmar de novo. Aí filmamos e tal, não sei o que, não sei o que. No outro dia cedo, aconteceu uma situação que ela foi pedir um negócio pra produção. E aí o Carlinhos ficou sabendo. E aí, enfim, aí começou o enredo de casal. Porque, tipo, tinha anos que ela não ficava com ninguém. E aí, tipo, ela tava umas 2 temporadas sem ficar com ninguém. Se a Ruivinha? É. Aí a loira já esqueceu, entendeu? Tipo, é muito rápido lá. As coisas acontecem muito rápido. Não dá pra acompanhar assim. E aí a Ruivinha, que eu tinha ficado no off escondido, a gente ficou na festa, filmou. E aí, no outro dia, quando acordamos, ele começou as gravações, ele me chamou. Chamou eu e ela. Falou assim, uai, fiquei sabendo que aconteceu alguma coisa, que aconteceu uma coisa entre vocês que não é permitida. Tipo assim, que... Não fala, né? Deixa eu te falar, telefone do Túlio, já manda mensagem aí, nós vamos precisar dele. E aí, enfim, ficamos. Aí Cara, ela... como assim? Mas é um reality, não é permitido? Não é permitido. Não pode, né? Que isso, Tem cara? contrato, tem tudo. Que loucura, né? Aí ele falou assim... Túlio De Lacerda. influencer, qual é a chance de não ter nada? Aí, enfim, resumindo, foi, mas também, tipo, foi muita cachaça, muito álcool esse de lá. Lá praticamente você só come, bebe e vive a vida. Lá é bom. É bom, né? Até certo ponto. Onde eu tava mesmo? PDH é forte pra caralho. Aí ele parou nós dois, parou eu e ela, um do lado do outro, filmando assim. Pois é, vocês fizeram umas coisas que não poderiam fazer, né? Tal. Aí eu, não fiz nada. Ah, você negou. Fez? Eu neguei. Aí eu neguei e falei assim, ela vai negar também, né? Não vai dar. Só que ela era a 3ª temporada dela, então era a macaca velha. E ela tinha participado daquela Casa de Vidro do BBB. Ela já tinha sido cancelada uma vez. Enfim, um rolo danado. E eu nem sabia quem que era, eu não conhecia ela. Mas a gente nunca foi cancelado aqui, tô falando, pelo amor de Deus, Não, a vamos... gente vai ser cancelado, não. Não, mas não dá nada ele falar que tá com a mulher lá. Foi uma situação que foi mostrada, isso foi mostrado, então é de boa. Mas não dá nada. Aí parou nós dois assim. Vocês fizeram uma coisa que não podia e tal. Eu falei, não, eu não fiz nada. Ela, você fez sim. Aí ela falou. E começou a falar. Ela falou tudo ao vivo, assim? Tudo. Ah, então já pode contar aqui o que foi. Qual que é a treta? Tinha 3 anos que ela não se relacionava com ninguém. Isso é o que ela fala, né? Eu acredito, né? Tá bom. De ato sexual. Uhum. E aí a gente ficou, tipo, no primeiro dia. E aí, qual que foi o enredo que eu... 3 anos, ela, em 2 minutos, ela cedeu. Mas eu... É coração, tem que acreditar mesmo, é isso aí. Sou um cara que acredita nas pessoas, né? E aí, cara, eu caí no enredo que eu não queria, que era casal. Só que pra internet deu muito certo, porque, tipo, eu era um cara frio, que não queria nada e falava nas câmeras, falou, não quero ficar com você. Eu falava, entendeu? Era, tipo, isso aí meio que virou uma coisa pra ser falada. Não quero ficar com você e tal. Ela, mas eu tô apaixonada. Ah, mas eu tô gostando de você e tal. Mas virou storytelling. Virou storytelling. Você teve que fazer isso. Não é que eu tive que fazer isso, meio que, Teve. que acontecia, sabe, naturalmente. Ele já perguntava assim e tal. Você quer namorar com ela? Eu falei, Mas você fez um negócio proibido e aí ele não te excluiu, ele te colocou num enredo de casal. Aí colocou no enredo de casal. Aí tem paredão também nesse negócio? Como é que é? Aí tem as eliminações, né? Alguém te eliminou ou não? Lá, eu vou falar igual ele fala, lá não é um reality, lá é a casa dele. Entendi. Então, assim, todo mundo sabe que quem elimina mesmo é... Chega pra frente. Quem elimina mesmo é ele, eu acho, né? E ele te eliminou? Não, aí nesse caso foi por votação da casa. Porque isso foi na primeira temporada. Na segunda temporada, eu não quis seguir o enredo de casal. Entendeu? Você fez 2 temporadas. Fiz 2 temporadas. Aí eu não quis seguir o enredo de casal. Aí meio que, tipo... você não quer seguir uma coisa que tá dando certo? Então, Entendi. você vai ficar apagado, né? Você vai fazer o quê? Enfim, Loucura, né, é cara? louco. Muito louco, assim. Se a pessoa não tiver
Cabeça, ela surta lá dentro. Mas a maioria surta, né, cara? A galera, quando cria uma visibilidade muito grande, se não tiver uma terapia forte aí, eu acho que dá uma surtadinha, né? Dá. E vou te falar que eu entrei com 15 mil seguidores na primeira temporada. Não recebi arroba, não recebi nada. Eu saí com 87 mil na primeira temporada. Em 10 dias. Eu ganhei 62 mil seguidores. 72 mil seguidores. E aí, cara, como a gente saiu do rancho como um casal, eu e ela, pessoal, o fã-clube que ela tinha, porque ela tinha 300 mil seguidores, o pessoal vinha no meu direct e falava assim, e aí, você já comprou passagem pra ela ver ela? E aí, como é que tá? Você já mandou flor pra ela? Você tá conversando com ela? Você manda mensagem pro WhatsApp? Você se liga? Moço, várias e várias mensagens, assim, ó. Eu recebia coisa. E aí, tipo, era muito novo pra mim, né? Porque eu postava coisa daqui de Tumbiara, tipo, Bela Fórmula, entendeu? Uhum. Podia falar, não sei. Tem que falar e tem que mandar um abraço pro Thiagão aí. Thiagão. Parceiro. Entendeu? Tipo, obrigado pelos manipulados. Era uma coisa, tipo assim, mais Mas... municipal, né? Da mais cidade. regional aqui. E aí começou a vir gente que eu nunca tinha visto na vida. só Não, assim. postou com outra no Troga lá, mandou mensagem depois pra mim. É mesmo, cara? É. Traiu Não, o seu mas nutrólogo? Não foi bem assim. É porque que eu... Ixi, até gaguejei. O que eu vejo? Você Eu até acho deu uma que- engordadinha depois disso, Átila? Você mudou? Você é doido? Aí você... Aí eu fico triste aqui, ué. Tá doido. Não, mas é porque assim, ela tinha acabado de... Ela era recém-formada. Era uma pessoa que tipo, não tinha paciente nenhum. Eu falei assim, cara, não custa nada, né? Não nada, trocar. É, comigo era sem chance de rolar o que você queria. Não tinha. Não, mas a parceria eu e o Atila aí, a gente foi... É. Você conseguiu uns... Não, na verdade, a menina tava Paciente. começando e ele tava querendo. Ajudar. Aí na hora que ele ajudar ela, postou, pegar ela. aí, dá uma moral, não sei o que, desse. Fala, agora eu vou ensinar pra menina. Eu falei, não. Não, é quando assim... Quando Não, aí eu abri o a. consultório, na mesma época que eu resolvi... Foi junto, né? Foi. Você falou assim, você precisa emagrecer, seu primo pega as mulheres... Não, você quando pega a gente a ninguém. parceria começou. Aí, já 8 conta então, anos. como é que foi isso, sim? Não, pô, conta aí. Não, você que tem que falar, ué. Foi julho de 2017. Julho de 2017 ele falou assim, e aí, bom, não sei o quê, fui no seu show lá no Bileus, vi da dupla e tal, não sei o quê, acompanho vocês. Vou abrir meu escritório, vou abrir meu consultório aqui em Tumbiara, sou nutrólogo. Eu abri em janeiro. Tinha aberto em janeiro. Isso foi em julho de 2017. É. O que você acha de você vir aqui conhecer e tal, nós trocamos uma ideia. E aí... Tanto você quanto o Vitor também, foi os dois. Vocês trocam uma ideia pra você emagrecer, acho que vai ser bom pra você, cara. Tem um projetinho que dá pra gente somar junto. Tô começando agora, preciso de algumas pessoas e acho que daria certo, né? Era ali em frente do Tubarão, né? Aí fui lá às 6 horas da tarde, aí me passou um monte de remédio, que esse negócio todo, né? Passou um monte de remédio e falei assim, mas eu vou viajar pro Rio de Janeiro. E aí eu não sei se... Não vou começar agora, né? Inclusive, foi na formatura da sua irmã. Foi depois. Sua irmã formou em julho Mas de foi 2017. depois, eu acho. A primeira consulta foi antes da formatura. Que aí eu fui pra formatura, engordei mais uns 8 quilos nessas férias, que eu comi que nem um condenado. Aí o projeto começou em outubro de 2017. É, que você começou a levar a sério. E aí, nesse dia, em outubro de 2017, ele falou assim, cara, é o seguinte... Ele tinha ido umas 2 ou 3 vezes, o resultado só piorava, não mudava nada. Aí ele falou assim, cara, deixa eu te falar, vou bater bem real assim, mas você não me leva a mal, não. Como é que é a sua questão de mulher e tal? Você pega alguém? Não me cancela, não falei pega, não me cancela. Você beija na boca, né? Você faz alguma coisa e tal. Porque todo lugar que a gente ia, o Vitor sempre tava com a menina. Sempre. Todo show. O Vitor sempre... ou ele ia com uma, ou ele ia embora com uma. Sempre. E eu chegava pra montar os instrumentos e desmontar os instrumentos. Nossa, cara. Era doído, né, cara? Era doído naquela Era época. doído, eu pra imagino. Cantar, naquela época pra cantar, pra parecer uma magra, eu usava cinta. Usava Nossa. cinta, porque eu tinha
Eu usava cinta pra apertar o peito. Uhum. Pra Parecia diminuir. uma pamonha amarrada. Pamonha amarrada. E aí o pessoal chegava pra me cumprimentar assim, eu suado, a cinta fazia A marquinha. assim, não é de rir não, mas a cinta fazia o formato assim, o povo chegava assim e falava assim, você tá de sutiã. Nossa. Sabe? Que ficava Nossa, meu Deus do céu. Hoje eu agradeço mais a Deus e esse cara aqui, isso é louco. E aí ele falou assim, cara, se você não mudar de vida, se você não emagrecer, você vai continuar desse jeito. Seu primo pegando todo mundo, curtindo a vida, aproveitando, e você não pegando ninguém. Vai ser só amiguinho. Vai ser só amigo das meninas. Porque mulher não gosta de homem gordo. O famoso batata frita, só acompanha. Só acompanha, não gosta. Eu falei, sério? Eu falei, sério. Aí veio na época começou. Aí conciliou tudo. Conciliou isso. Eita porra, foi mal. Conciliou isso que ele me falou. Aí comecei a tomar Herbalife. Aí veio uns desafios da Herbalife. Ganhava um iPhone. Bolamos estratégia. Ganhamos todos os iPhones. Ganhamos. De 3 desafios, ganhamos 2 iPhone. Nossa, será? E acabou o projeto quase E disso. acabou o projeto. Ganhei 2 iPhones. E foi só decolando. E a gente foi pegando firme. Falei, não, vamos. Em 4 meses eu perdi 32 quilos. Nossa. 4 meses. Era tipo assim, eu era viciado em treinar. Sem Monjaro, sem Ozempic, sem nada. Saxenda. Sem nada, sem manipular, sem nada. Diuréticozinho. Antes de pesar, porque diminuía a água, aumentava. Tinha uns segredos que a gente não vai revelar aqui pra não tomar tanto isso aí. tempo, mas não tem- foi muita persistência dele. E Com a gente certeza, pegando firme, a gente pegou firme. Eu vi que ele Eu tinha... treinava. Começou a demonstrar a vontade, o interesse, Teve uma época tá que eu treinei no empenhado mesmo ali. horário dele. Do Rick, você ia com o Rick lá. Eu treinava 6h30 da manhã no projeto funcional, fazia personal com o Rick e treinava 5 horas da tarde do funcional. Porque o funcional da Herbalife era 15 dias de projeto, então tinha 6h30 da manhã e 6 horas da tarde. Né? Porque às vezes alguém podia ir cedo ou não podia ir à tarde. Por 15 dias, funcional. Eu treinava 3 vezes ao dia. Fora os rachinhos que eu jogava. Acho que eu tinha um déficit calórico aí de no mínimo umas 1.500 calorias por dia. Fácil. E ó, era shake, frango e couve-flor e cenoura. Só, todo dia. Deu certo. Deu, com certeza. Mudou de vida, né? Mudei de vida. Hoje, completa 7 anos e pouco aí. Tamo nessa. Hoje não me vejo gordo mais. Nossa, pelo amor de Deus, quando eu engordo um pezinho ou outro, eu já falo pra ele, pelo amor de Deus, vamos. Não quero voltar, não. Não quero. Não quer voltar à vida do Só que gordinho. também estabilizei assim, né? Preciso dar uma... Depois eu tenho que mostrar as evoluções dele. Eu achei tudo lá, depois eu vou te mostrar. Às vezes eu ponho num vídeo, num corte, mas cara, é impressionante. O que ele conseguiu é impressionante. 42% de gordura, né? 42? 45%. Metade era gordura. Pra mais. Caraca, velho. 42% de gordura. Hoje eu tenho 16, né? Uns 16. Vamos avaliar de novo. Era 14, mas eu acho que dá uma subidinha. Tô falando, isso, Átila. cara. Foi só a foto que ele tirou com a nutricionista nova lá, ó. Não, foi. Depois ele voltou, conversou, falou, foi só foto. Falei, não, beleza. Foi só uma foto por Essa é uma troca, foto, uma só. troca legal. Falei, senta no sofá aí, então. Esse sofá. sem sofá, chefe. Mas e aí, quais são os seus planos agora pro futuro? O que você pensa? O que passa na sua cabeça? E aí, pós-rancho? Porque você não vai viver a vida inteira na vida de influência pegando todo mundo, não, cara. Uma hora você tem que montar a Não, família. Você tá com 26, ficando velho já. Eu já falei várias vezes, vou falar aqui pra deixar isso registrado pra mais pessoas, porque é só com ele a nossa conversa, nem com os pais dele eu falo sobre isso, mas que eu cobro demais pra ele voltar a estudar nutrição, por saber que ele é um entusiasta do assunto, que ele gosta do assunto e que ele tem um case de sucesso, que é a própria história dele. E ter interesse. Então é uma porta a mais que ele pode usar para abrir o futuro dele. Não sei se vai ser o caminho dele, não sei se daqui a uns anos teremos o nosso nutricionista, Felipe. Isso aí, será? Mas eu fico cobrando. Já falei para ele várias vezes. Eu fico, às vezes, eu gosto de brincar que a nossa diferença de idade é em torno de 12 anos, mas que eu considero ele como se fosse um filho. Porque eu acompanhei todas as etapas da vida dele ali a partir dos 17, 18 anos. E falei essa questão de amizades, que
tem que ter pessoas mais fortes próximas dele para dar apoio, porque sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Esse trem, acontecendo com 5 pessoas, o céu cês. É o trem mais certo do mundo. a média Valorizar, das 5 valorizar a pessoas que família mais andam. sempre. É o trem Valorizar a mais certo família do mundo. sempre. Eu acho que isso aí ele acho que ele pode até ensinar, não é uma coisa que ele deixa de lado nunca. E o estudo, que eu acho que o estudo tá faltando um pouco na vida dele, de certa forma, para melhorar alguns projetos. Eu acho que a gente não pode deixar de estudar nunca. Pode não. Pode Entendeu? não. Ainda mais no meio que você vive, cara. No meio de influência é Leitura. tenso, cara. Cobro leitura de você ou não, né? Cobra. Comecei a ler, parei já de novo. É, eu cobro. Porque senão você vai ser mais uma fantoche, velho. Você pode, você mas- pode despontar muito. E aproveitar as oportunidades que vão parecer que Você não vê, surgem. tem outros altos sempre. caras foda aí da influencer. Felipe Tito é um cara foda. O cara Foda. estuda, velho. O cara estuda pra caramba também. Foda. Então, Mas isso não não- é só, né? Não é só a farra, o ranchinho lá, pá, pegação. E passa, né? Isso aí. Passa, mano. Passa, essa vida- Passa. E apesar de estar expondo isso aqui, acho que ele sabe muito bem. Eu sou bem sincero com o Felipe desde Sei, o mas início. agora eu tô mais adepto a isso. Inclusive, tô com uns projetos para então entrar no meio corporativo de uma indústria aí, receber uma proposta, um convite. Mas você vai entrar no meio corporativo como? De quê? Ou não pode falar, às De vezes. influência? Relacionado a influenciador. Ah, Porque você precisa ter, pós-graduação, né? Mas nesse caso eu entraria como analista, porém um coordenador de influenciador. Então não seria o influenciador em si. tá. Você coordenar. Coordenar a ativação da marca, entendeu? Coordenar, tipo, a ação da marca. Legal. Ó, a ação precisa atingir tantas pessoas, tais cidades, tais lugares. Bom, um tema pra você estudar é marketing, então, cara. Marketing, Legal. exatamente. Porque você é um cara descolado. Você aprendeu a malícia lá atrás. Você fala bem. Você não tem medo, assim, das câmeras mais. Você cantava pra caramba, né? Aham. Então, cara, o marketing... E você gerenciar essa turma, porque às vezes a turma não é tão... O ego deles é difícil, cara. Gerenciar o ego de influencer, né? Não deve ser fácil, não. Não é fácil. Às vezes seria um caminho. Mas Existe é igual a muita- Atila falou, existe cara. Você tem que muita- estudar, velho. Muito olho gordo, assim, né? Tipo, eu O falo... lugar tem, cara. Mas O o do lugar. de influenciador é maior porque, por exemplo, a Big Talks quer fechar 2 embaixadores, feminino e masculino. Aí você tem 30 opções. Uhum. E aí você tem que escolher 2. Aí você escolhe 2. E aí, cara, às vezes o cachê, porrada. 5 milha, 10 milha. Porra. Aí começa. Entendeu? Eu vou te falar uma coisa que eu acho que eu nunca te Competitividade falei. entre os influenciadores. Voltando. E é grana, cara. Até pra gente não alongar muito, porque senão nem sua família, nem sua avó vai assistir esse episódio completo. Mas na faculdade, um dos meus melhores amigos e talvez uma das maiores referências que eu tive na faculdade é meu amigo Dr. Danilo, vou falar o nome dele. Ele fez 9 anos de cursinho. Ele entrou com a sua idade na faculdade. Eu entrei com 17 para 18 anos. Ele tinha 26 quando ele entrou. E hoje ele é oftalmo lá em Ribeirão Preto. Fez oftalmologia na USP. Então, eu vou falar isso de novo, vou falar para quem tá assistindo. Sempre. Estudar é o caminho. Não é para você fazer medicina. A gente falou disso, inclusive, já uma vez. Mas estude tudo que você precisar. Eu acho que hoje você é um excelente vendedor. Então, estude sobre vendas, estude sobre marketing, entendeu? Mas nunca deixe disso para trás, porque é Não é o somente seu levar futuro. isso aí. E você tá novo ainda, muito E novo. não é somente fazer faculdade, cara. Tem N coisas pra você estudar. Você pode estudar o marketing que você falou, estudar sobre mentalidade é importante, estudar sobre... Cara, realmente o estudo é importantíssimo pra você. Pra todo mundo, né? Tudo, desenvolvimento. Desenvolver como pessoa, evolução, cara. exatamente. Porque Entendeu? o que igual você falou do exemplo aí do Big Talks, vai escolher 2 embaixadores. Cara, quais são a seleção que eles vão fazer? Se tem 30 opções, você vai escolher 2. Cara, você vai começar a fazer por eliminatória. Se a pessoa falar bem, esse cara é estudado, e tem que conectar também com a marca, Aham. né? Nós estamos falando aqui de Big Talks, por exemplo. A pessoa não tem... Às vezes a pessoa... Estamos falando de grandes conversas. A pessoa às vezes não tem um estudo. Vou dar um exemplo aqui, né? É que ela vai ter que falar com grandes caras, grandes CEOs, vamos dizer assim, vão aparecer aqui. No seu ramo, qualquer... Se você vai gerenciar pessoas, você vai falar com quem? Com alto escalão das empresas. E aí estudar, Diretor, cara... presidente, vice. Estudo é importantíssimo. Você viveu já muito mais coisas que muita gente
talvez tenha vivido até hoje. Você tem muito mais experiência, tem experiência em algumas coisas que eu e o Rodrigo não tivemos, entendeu? Exato. Muitas coisas. Então eu falo assim, você já tem um... Agora você tem que tirar lições disso e crescer com isso. Que seja abrindo empresa, estudar sobre abrir empresa. Que seja sobre lidar com pessoas, estudar como lidar com pessoas. Porque lidar com pessoas não é fácil. Até sobre finanças, cara. Sempre. Você começa a ganhar uma cachezão aí top, e aí queima tudo. Quanto tem de jogador aí que ganha muita grana e queima tudo? Sim. E por quê? Porque o cara não estudou, tá vivendo hoje. E viveu hoje, cara, você não sobrevive muito não hoje em dia. Muda muito, né? Quer deixar um recado especial pra alguém, pro Carlinhos Maia, pra alguém que talvez não vá assistir esse Ou episódio? pros gordinhos que querem emagrecer. Cara, nossa, mandar abraço pra gente. Abraço não, né? Mas, ó, Igual a Xuxa, que não é a Xuxa não, velho. É, Você vai mandar abraço pra todo mundo. Deixa eu tentar contextualizar aqui. Primeira coisa, se você... uma coisa que eu tenho muito... Hoje tá muito evidente na minha cabeça é que já deu certo, sabe? Tem uma coisa comigo, não vou falar o que é, mas já deu certo, já me vejo lá, tipo... Já deu certo. Não tem como não dar certo e não... Então é uma coisa... Porque às vezes minha mãe fala assim, o que você tá fazendo da vida? O que você pensa em fazer da vida? Às vezes eu não falo porque... É que você tem uma visão, você não quer estragar a visão. E não é nem por isso, cara. É porque eu acho que quando você conta uma coisa pra uma pessoa que você sabe que te ama, que gosta de você, essa pessoa às vezes cria muito mais expectativa e fica muito mais ansiosa a ponto de estragar. Entendi. Não é nem inveja, não é nem olho gordo. Sim. E aconteceu isso em 2 situações que eu contei coisas pra minha família de projetos que estavam acontecendo. E eles ficaram, tipo... Já falei disso pra você também. E eles ficaram, tipo, muito ansiosos. Me perguntavam todos os dias, não dormiam, sabe? Tipo assim... E aí... Não, mas essa ansiedade tá com a sua. E aí não deu certo. Você vai ler o livro certo, O mas- Segredo, The Secret. Foi o trem mais engraçado. Passar ele hoje. Então, assim... Tem um também, o óbvio que ignoramos. O óbvio que ignoramos. É muito É. top. Leitura, cara. Leitura é top. Leitura é bom. Você tem que ter. Então, um recado aí, ó. Se você tem um sonho, vai atrás. All-in. Você jogou all-in. É top. Se você tem um sonho, vai atrás, porque... mas eu não tenho dinheiro. Cara, vai, que vai dar certo. Lá na frente, alguma porta vai abrir. E uma coisa que eu li é que, tipo assim, às vezes você não tá percebendo visualmente que tá dando certo, mas tá dando certo. Eu falo que E até, às vezes o próximo dia é o dia que era até alguns, pra ser o dia certo. até alguns e erros não e foi. decepções fazem parte do dar certo. Porque você tem que aprender sobre o caminho errado. Você tá seguindo pra chegar ali onde você quer, entendeu? É igual a internet. A internet você posta um vídeo todos os dias. 100 curtida, 1000 curtidas. Só que o cara tem um conteúdo foda. Ele tem lá 200 vídeos bons. Aí no 201 viraliza. Puf. Todo mundo vai ver os outros 200. E a outra coisa é continue cantando, que eu acho que você tem o dom pra isso. Vai vir coisa bacana em relação a isso. Continue cantando, Projeto por favor. solo. Então é isso, eu acho. Se você tem um sonho, vai atrás. E larga de ser preguiçoso e vai emagrecer, porra, porque não dá pra ser gordo, não. A vida de uma pessoa que não é acima do peso é maravilhosa. Mas todo mundo tem que dar uma virada de chave, né? Mas chega, cara. Mas chega. Às vezes na roupa que você veste ali, ou às vezes no constrangimento que você passa com uma pessoa. Eu indicaria vai na Nutron, porque a virada de chave aconteceu lá. Fica a dica. O Atila é bom pra dar umas viradas de chave nas pessoas. Já viu as caixinhas de pergunta desse cara? Eu adoro. Esse cara é um retardado. É isso. Terminando sendo ofendido aqui. Queria agradecer mais uma vez pela presença de quem chegou até esse ponto. Não sei se alguém chegou. Não sei até. Chegamos. Aproveite esse vídeo. Salve esse vídeo, porque não sei quanto tempo ele ficará no ar. Manda mensagem pro Túlio, a gente vai precisar dele. Queria agradecer mais uma vez a presença do Felipe. O Felipe Eu é uma agradeço, pessoa cara. especial na minha vida, assim. Foi um case de sucesso que também me abriu portas para outros pacientes. Sou muito grato a ele sabe disso. Show. E eu sempre pego no pé e converso e mando mensagem naquela questão de ficar estimulando ele a crescer e evoluir. Ele sabe disso. Muitas vezes eu sou chato com ele. Nossa, tem hora que eu vou falar, Acho tipo que assim, eu expus vou aqui lá alguma só coisa. pra pesar. Sabe quando você vai só pesar 10 minutos? Vou pesar pra resolver outras coisas, aí ele fica. Aí Mas estudou
Já leu tal livro? Mas ele é cobrado. E é isso, eu queria agradecer pela sua Eu presença. agradeço de coração. Obrigado por bem-vindo, não ter mano. vindo antes. Se depender de mim, trazer amigos, pessoas que possam somar nesse projeto aqui. As portas são abertas. Fiquei muito feliz de participar. Carlinhos Mais, tá convidado. Muito boa estrutura, viu? Todas as vezes que eu ia lá também pra fazer sessões de pesagem, a gente conversava mais de 1h30, né, Átila? Ele não tem E muito uma das- fruto cara, em relação a tempo, E né? o Átila veio muito de estudo. Eu fui mais parecido com você. Minha família veio muito da farra. Cara, a minha vida mudou depois que eu comecei a estudar e ler. Mudou completamente, cara. E a sua pode... Você tem visibilidade hoje. Cara, vai despontar. Com certeza. Aceito. Boa, Não tem uma menino. pessoa que tá no te topo falei que isso. você Boa. olha que não está estudando. Não é fazer uma faculdade, cara. Eu não sei fazer faculdade, não. Eu sou a favor, tem que fazer uma faculdade. Cara, não sei. Mas estudar você tem. Pra caramba, cara. Pode olhar todas as pessoas. Começa a olhar os topos que você vê. É importante, cara. É. Então, Mas vou levar isso como... você tem potencial, cara. Vou levar isso pra Caralho. vida. Mais uma Sucesso vez pra falando, você. né? Talvez a virada de chave é agora. Exato. Isso. Agora tá no Agora ar o juntou mais compromisso. um pra falar na lata. O compromisso agora é público também. E agora, 6h30 da manhã, caminhadinha firme lá. Isso aí, cara. isso Isso aí. aí. Terça e quinta. Show de bola. Agradecer a presença Obrigado por ter vindo, cara. do Felipe. Queria agradecer mais uma vez a quem esteve e acompanhou a gente até aqui, nesse momento, em mais um episódio do Big Talks. Ao meu parceiro Rodrigo Andrade, ao nosso produtor e parceiro Arthur Move, ali nos bastidores. Tá faltando imagem dele aqui ainda, estará presente nos próximos episódios. E é isso. Obrigado por mais um Big Talks e Obrigado, Bora voar. pessoal. E Cara, tchau. dá só um adendo aqui, rapidinho. Já fui em vários estúdios. Que estrutura, viu? É. Merece. Obrigado, a gente Isso aqui agradece. merece. Obrigado. Isso aqui legal, vai cara, ser- legal falar isso. Ser muito bem visto no Brasil. Isso aí eu fico até feliz de agora ouvir isso. Porra. viu? Dá De verdade. um ânimo. Quando você me fez o convite, eu sabia que ia ser uma coisa muito bacana pra somar pra mim. Até falei várias coisas que eu não falaria, né? E às vezes não teria oportunidade de falar. Só que hoje, tá de parabéns. Valeu, obrigado. Muito Valeu demais. É isso, foda. terminamos com o nosso Terminamos bem ego agora, né? massageado, deu uma melhorada. Espero que esse episódio fique no ar o quanto tempo puder. É isso. Um abraço. Obrigado, Tchau. pessoal. Valeu.